E agora sim, agora nós vamos convidar a doutora em História, né, a Nadia Luz, que vai conduzir a segunda sessão. E, Nadia, é uma grande alegria ter você aqui, principalmente porque você é uma das grandes contribuidoras da própria Liga, né? Você, desde 2008, se eu não me engano, você está bastante ativa e é responsável, inclusive, pela edição de uma série de livros, né, que nós temos. Então, parabéns para você por mais uma jornada que nós temos, e eu passo a palavra agora para que você conduza com os interessantes trabalhos que nós teremos. Um bom dia, né, a todos, interessantíssimos trabalhos. A gente, mais uma vez, a gente tem essa grande satisfação de estar aqui reunido com todos vocês. Estamos em Franca, neste evento online, né, pela primeira vez, e estamos muito próximos a Sacramento, quando nós lembramos que os amigos estão presentes, e lembramos de Eurípides Barçanufo, que dizia que invisibilidade não quer dizer ausência, né? Então, estamos todos reunidos mais uma vez, e em razão do adiantado do horário, nós vamos já direto apresentar o José Daniel Souza, que é um pesquisador sobre a loucura, sob o novo prisma. O título dele é A Loucura sob o Novo Prisma, como produção de conhecimento científico novo. Uma análise a partir da filosofia da ciência de Gaston Bachelard. José Daniel, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, e nós vamos passar-lhe a palavra, e antes um pouco das perguntas, a gente faz alguns comentários e te apresenta um pouco mais, viu? Esteja à vontade. Tá. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Agradeço já de antemão a oportunidade de participar desse grande evento, isso é muito relevante para o nosso movimento espírita. E como a Nadia colocou, né, aqui no meu caso, eu acho que é importante que eu me apresente. Enquanto isso, vamos compartilhando aqui a nossa tela, como os demais já fizeram. Como já foi introduzido, me chamo José Daniel Souza. Eu sou doutorando em Química aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o meu tema, a minha área de pesquisa é o ensino de Química, onde eu trabalho muito com história da ciência, onde eu também trabalho com análise de livros didáticos, utilizando a filosofia da ciência de Gaston Bachelard. Em resumo, assim, o meu assunto principal de pesquisa acadêmica é livro. Esse é o grande mote é sempre livro e conceitos científicos, tanto na história da ciência, quanto na questão do ensino desses mesmos conceitos. Então, submeti o trabalho à Liga, que foi o presente aceito, de fazer uma análise, utilizando a filosofia da ciência de Gaston Bachelard, que falaremos daqui a pouco, para a obra A Loucura sob Novo Prisma, escrita por Bezerra de Menezes. Então, Bezerra de Menezes foi um espírita, quando esteve encarnado, de grande relevância para o movimento espírita brasileiro, está presente em qualquer trabalho ou qualquer livro sobre a história do espiritismo no Brasil, tem nascido no Ceará no dia 29 de agosto de 1831 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900. Ele teve várias funções durante a sua existência, sendo militar, médico, político e também escritor. E no final da sua vida, e a publicação ali é póstuma, tem uma pequena coisa com qual a data certa que ele produziu esta obra que aqui aparece, que é objeto da nossa análise, A Loucura sob Novo Prisma, mas que já tratava provavelmente deste assunto nas páginas de O País, de Jornal do Brasil, onde ele era articulista e escrevia sobre espiritismo em uma coluna que saía todos os domingos. Qual vai ser, então, a proposta de nosso trabalho aqui no tempo que nos é permitido? Então, faremos uma breve introdução sobre a filosofia da ciência de Gaston Bachelard, apresentaremos os obstáculos contidos no conceito de loucura, de acordo com a filosofia de Bachelard, analisaremos a questão da ruptura promovida por Bezerra de Menezes através desta obra e as conclusões a que chegamos ao cabo deste trabalho. Então, primeiro apresentando o filósofo que usaremos, Gaston Bachelard. Ele foi um francês,
nasceu na metade do século XIX, no finzinho do século XIX, faleceu em 1962, teve uma larga experiência de ensino e é reconhecido por trabalhar grandemente na área da epistemologia, uma área da filosofia, e também por ter um pensamento muito original. Quando a gente lê as obras dele, tem essa oportunidade, a gente percebe esse espírito original que ele tinha, onde ele se propõe, então, a fazer uma psicanálise do conhecimento científico. Uma experiência que veio também de sala de aula, porque ele teve a experiência docente, como professor de física e professor de química, ele começou ali a perceber as dificuldades que os alunos tinham e que não eram assim tão simples, não eram coisas tão banais. Então ele vai apresentar esse exemplo que vamos trazer, esta contínua, essa obra que reúne alguns dos seus textos, a epistemologia, o conceito de ruptura epistemológica. E vai afirmar o seguinte: as ciências físicas e químicas, no seu desenvolvimento contemporâneo, podem ser caracterizadas epistemologicamente como domínios do pensamento que rompem nitidamente com o conhecimento vulgar. Para Gaston Bachelard, há o conhecimento do senso comum, conhecimento vulgar, muitas vezes até opiniático, e há o conhecimento científico. Um não é o segmento direto do outro. Para entrarmos no conhecimento científico, é necessário romper com o conhecimento vulgar. E o exemplo clássico de ruptura, porque ela também vai participar, vai ser um ponto-chave no progresso da ciência, Gaston Bachelard vai trazer o exemplo da lâmpada elétrica. Particularmente na lâmpada elaborada por Thomas Edison. Antes de Thomas Edison, o único sistema de iluminação no mundo é a vela, é queimar uma substância, ou seja, realizar uma reação de combustão. Seja uma vela, seja o óleo de baleia, seja algum gás inflamável, alguma matéria é queimada, entra numa reação de combustão. Com o advento da lâmpada de Thomas Edison, nós temos um sistema de não combustão. Porque na lâmpada não há combustão. Inclusive, é um termo bastante popular, quando a lâmpada deixa de funcionar, nós dizemos que a lâmpada queimou. Então, aqui, com Thomas Edison, se cria um sistema de iluminação da não combustão. Então, ele rompe com aquele conhecimento que estava antes. Ele não o nega. Ele não vai dizer, isso não presta para nada, isso agora é história da caixa. Não. Ele rompe e continua sob um outro ponto de vista. Isso é o que caracteriza uma ruptura epistemológica. Tem um sistema de produção de conhecimento e surge, então, uma nova ideia que rompe com essa tradição e produz um avanço na ciência. Outro conceito importante trazido por Gaston Bachelard é o conceito de obstáculo epistemológico, que é exatamente esse percebido por ele na sua experiência docente e que depois ele trouxe para a psicanálise do conhecimento científico. O obstáculo não é algo, problemas externos, não é a dificuldade de um conteúdo, não é as dificuldades externas, é algo no íntimo, praticamente psicológico. Então, nesta obra, fundamental na sua filosofia, a formação do espírito científico, ele vai colocar: não se trata de considerar obstáculos externos, como a complexidade, a fugacidade dos fenômenos, nem de incriminar a fragilidade dos sentidos do espírito humano. É no âmago do próprio ato de conhecer que aparece, por uma espécie de imperativo funcional, lentidões e conflitos. É aí que mostraremos causas de estagnação e até de regressão. Detectaremos causas de inércias, às quais damos o nome de obstáculos epistemológicos. Ele vai definir que o obstáculo se incrusta no conhecimento, principalmente no conhecimento não questionado, naquilo que nós tomamos já por verdade e ficamos assim batendo na mesma tecla. E aí ele vai listar, são vários obstáculos epistemológicos, claro, não vamos trazer todos aqui, vamos trazer os que são principais e mais interessantes para o nosso trabalho. O conhecimento geral é um conhecimento vago, que imobiliza o pensamento, fornece a mesma resposta para todas as questões, é querer dar uma resposta assim universal, querendo enlaçar as coisas mais diferentes e até mesmo contraditórias. A experiência primeira é aquela que está acima da crítica. Na aula de química, ela tem um exemplo clássico de obstáculo da experiência primeira. É a explosão.
Quando algo explode numa aula de química, e é uma coisa que até está no imaginário popular, percebe-se que quem participa daquela atividade não guarda nenhum conhecimento dos processos que levou à explosão. Vai lembrar do som da explosão, vai lembrar da outra pessoa que ficou com medo, vai lembrar do próprio susto, ou vai se dizer corajoso, e fica aquela coisa do impacto sofrido, e não assimila nenhum conhecimento científico. O obstáculo verbal está em certas palavras usadas para tudo. Gaston Bachelard que vai dizer que o caso clássico é a esponja, que durante muito tempo foi usada para explicar os mais diferentes fenômenos, muitas vezes mais contraditórios. O obstáculo animista, que é a atribuição de vida, de propriedades aos objetos inanimados, poder de andar, de se reproduzir, de falar. E o substancialista, que entre os obstáculos é um que Gaston Bachelard mais se dedica, porque vai perceber que, inclusive, é um mito da substância. Por a substância ter um interior, por ser um interior, e isso lhe dar propriedades especiais. Vamos ver alguns exemplos aqui. Acontece no âmbito da própria história da ciência, trazido por esse pesquisador, o Greg Hoyle, que ocorreu na identificação de neve no Monte Kilimanjaro. Foi rejeitada em 48 e atribuída a uma alucinação provocada pela malária. A Comissão de Geologia Londrina, a Real Academia, rejeitou, porque entendia que os montes estão muito acima, é no Equador, o Monte Kilimanjaro fica no continente africano, então isso é impossível, porque os raios, e aí tinha toda uma explicação que estava repleta de obstáculos, principalmente do conhecimento geral, que impediam eles de aceitar o relato trazido de neve no Monte Kilimanjaro. Somente anos mais tarde, com outros avanços da ciência, é que aí, numa nova expedição feita, é que foi constatada a existência de neve no Monte Kilimanjaro. E outro que muitas vezes aparece em livros, esse é um exemplo trazido num trabalho publicado também em congresso, onde nós vemos ali claramente o obstáculo animista. Então, tem dois átomos ali, inclusive não dá para saber se seria dois átomos, seria um prótons e nêutrons, ou elétrons, parece dois átomos, em que um fica reclamando ali, não era essa uma ligação que eu imaginava. Como se a ligação entre átomos tivesse uma coisa com a ligação entre homem e mulher, entre pessoas para um relacionamento. Isso tudo impede o acesso ao conhecimento científico. Qual foi a metodologia, então, desse trabalho? Fizemos uma análise qualitativa, e já existem vários trabalhos, como o aqui citado, no nosso rodapé, que se propõe a utilizar os conceitos de Gaston Bachelard para analisar livros, identificando os obstáculos. Então, se pega uma porção de um livro, ou até mesmo todo, e se faz uma leitura observando a apresentação dos conceitos e outras explicações que se dão ao longo do texto. Sempre olhando para a descrição trazida por Gaston Bachelard na sua obra, porque aí aparecem as metáforas, as analogias inapropriadas e supervalorizadas, que aí é a identificação dos obstáculos. Então, vamos ver os obstáculos no conceito de loucura. Bezerra de Menezes, então, na obra que nós propomos analisar, A Loucura sobre Novos Prismas, se deparou com obstáculos epistemológicos do conceito da loucura e os combateu. Vamos ver. Aparece o obstáculo substancialista. Então, na ciência da época de Bezerra de Menezes, vamos dizer o seguinte: o cérebro segrega o pensamento, como o fígado segrega a bilis. Havia, então, na época de Bezerra, uma ideia fortemente de um localizacionismo cerebral. A loucura seria causada por uma lesão. Por exemplo, eu quebro o meu braço, então eu lesiono o meu osso. Isso impede que eu utilize o meu braço de forma apropriada. Para a ciência da época de Bezerra de Menezes, a loucura era uma lesão sofrida no cérebro. E aí, então, eles faziam esta comparação. Como o fígado segrega a bilis, o cérebro segrega o pensamento, expele o pensamento. Ao que Bezerra vai rebater. O fígado segrega a bilis muito naturalmente, pois que é órgão secretor e substâncias segregadas são igualmente de natureza material, da mesma natureza. Que relação isso tem com o fato de segregar o cérebro, órgão material, o pensamento, que é imaterial? Então, nós vemos que no pensamento da época, dos pesquisadores daquela época, havia a ideia substancialista com relação
aos pensamentos, como se fosse algo como a bilis. E aqui Bezerra de Menezes, essa obra, percebe o obstáculo, embora, claro, não classifica assim, porque não era um conceito de seu tempo, mas o comenta e o responde. Aparece também a questão do obstáculo animista. Vários pesquisadores vão dizer, por exemplo, o cérebro é uma pilha de fluido nervoso, e aqui a gente pode perceber a metáfora, comparando com a pilha de volta. Eles vão dizer o fluido nervoso, sob o impulso da vontade, rompe os espaços e vai ao longe receber as impressões que transmite ao cérebro. Obstáculo animista, porque o fluido obedece ao impulso da vontade, ele anda, vai ao longe, inclusive podia percorrer distâncias inimagináveis. E Bezerra rebate. Esquece os sustentadores dessa sublime descoberta de que o fluido nervoso não é livre, como o elétrico, o calórico e a luz, mas que mesmo no corpo humano ele existe enclausurado nas canículas que constituem a rede nervosa. Então, são esses dois obstáculos que estão no cerne da ciência médica sobre a questão da loucura. Então, Bezerra percebe que esse pensamento está equivocado, porque vai haver casos, que ele cita no livro, em que existem relatos de loucura, em que não há lesão cerebral, que era defendida como a única causa. E então, agora, percebendo isso, ele vai fazer o rompimento e vai produzir ciência nova. Que é o caso agora que vamos dizer a ruptura. Não é algo novo. Já foi falado em ruptura histórica, principalmente nesses dois trabalhos, do Isaías e da Nadia Luz, que analisaram a obra Loucura sob novo prisma. Ela vai representar uma ruptura na história da psiquiatria. Então, esses autores vão pontuar que na época de Bezerra, então, há esse pensamento organicista, materialista, e que ele vai fazer esse rompimento propondo um novo tipo de loucura, a loucura por obsessão, um novo tipo de diagnóstico. E, principalmente, esta última autora vai pontuar que todos os hospitais espíritas são a concretização da tese proposta por Bezerra de Menezes. Os hospitais espíritas, que tratam várias doenças. Aqui no Brasil tem inúmeros hospitais. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul temos o Hospital Espírita de Porto Alegre, tem o Hospital Espírita também de Pelotas e outros. E ela vai colocar que estão calcados nesta tese de Bezerra de Menezes, na forma do seu diagnóstico e do seu tratamento. Aqui, claro, percebendo que Bezerra consegue captar esses obstáculos, embora não os nomeie assim, percebe que também, além de uma ruptura histórica, ocorre uma ruptura epistemológica. Então, Bezerra vai colocar, se é assim, e não pode ser cientificamente contestado, a consequência recusável é que o cérebro não gera o pensamento. É que, independente daquele órgão, pode o pensamento sofrer perturbações. E isso traz, principalmente para a última pesquisadora, uma proximidade de Bezerra de Menezes com o pensamento de Blöller, que foi um psiquiatra sueco, posterior a Bezerra, mas que as suas ideias trazem uma proximidade, porque para Blöller vai ser o primeiro que, tratando da esquizofrenia, vai dizer que ela não tem necessariamente uma causa somente fisiológica, fisiogênica, vai ter algo também psicogênico. E aí a esquizofrenia passa a mudar na ciência ali do início do século XX. Então, o que Bezerra faz nessa obra? Ele traz um novo tipo de diagnóstico, pelo sonambulismo ou pela mediunidade, através das reuniões mediúnicas, que envolveria aqui a hipnotização, por assim dizer, do paciente que apresenta loucura, ou então a doutrinação ou a evocação dos espíritos, dos eventuais espíritos obsessores. Um tratamento também diferente vai ser proporcionado. Bezerra vai colocar que, então, se tem uma causa moral, o tratamento tem que ser moral, e aqui a gente percebe várias conexões com práticas psicoterapêuticas, presentes no movimento espírita também, e também a proposição de um mecanismo para essa loucura por obsessão, constituído em duas partes, desfalecimento e arrastamento. O desfalecimento seria uma queda moral, e o arrastamento seria a continuidade, onde a pessoa vai agravando o seu quadro psicótico. Em livros psicografados, essa mesma estrutura continua aparecendo. Citamos aqui, por exemplo, o caso do livro Loucura e Obsessão, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, onde a mesma estrutura proposta, o mesmo mecanismo na fala de Bezerra aparece. Então, nessa fala vai colocar. E porque o espírito se sente devedor, não se esforça para a recuperação ou teme-a, a fim de não enfrentar os afetos do que lhe parece a pior maneira de sofrer do que aquela em que se encontra.
Então, aqui temos o desfalecimento. Pode dizer que a esquizofrenia se encontra no paciente de forma latente, pois que acentuamos, ela é imposta desde antes da concepção fetal. A razão é essa que responde pelas sintomatologias neuróticas, produzindo alterações da personalidade que vai degenerando em razão do mecanismo de culpa impressos no inconsciente. Então, através desse desfalecimento, dessa carga de culpa que está implícita no seu inconsciente, ele sofre um arrastamento pelas eventuais influências obsessivas. E se nota que quando se traz esses textos que surgem aí pela psicografia, pelos trabalhos mediúnicos de médiuns brasileiros, há também aqui a inserção do conceito de reencarnação. Então, partindo já para as nossas conclusões, no tempo que nos permite, estamos bem certinho no tempo, percebemos que o pensamento médico do século XIX continha os obstáculos epistemológicos substancialista e animista, que dava aquelas propriedades para o fluido nervoso, de poder andar, de poder sair da rede nervosa, de que o cérebro excretava um pensamento assim como o fígado secreta bilis. Bezerra de Menezes faz uma ruptura epistemológica para o conceito de loucura, porque ele propõe um novo diagnóstico, ele parte de fatos que até são colocados fora do momento espírita, corrente na época de loucura ocasionada não por lesões cerebrais, mas por outras causas, e através disso, então propõe um tratamento, um novo diagnóstico e coloca um mecanismo para que se chegue a esse grau de loucura. E a fortíssima influência que teve esta tese para a elaboração e a sustentação e continuidade dos trabalhos dos hospitais espíritas que existem até hoje. Então, agradecemos a oportunidade que nos é oferecida, agradecemos o espaço que nos é também concedido, ficamos abertos às perguntas do público. Nós agradecemos, foi maravilhoso, e gostaríamos de lembrar, então, de José Daniel Souza, que é doutorando em Química, que em 2002, há 19 anos, nós fizemos a dissertação de mestrado, né, que acabou sendo publicado, que é a ruptura, né, na história da psiquiatria no Brasil, onde a gente vai falar justamente isso, Bezerra de Menezes, a partir da ruptura do conceito de loucura, Bezerra de Menezes, então, fala com seus pares. Eu gostaria de dizer que a Liga de Pesquisadores tem uma grande honra em recebê-lo aqui conosco, e lembrar também, José Daniel, que um outro colega nosso da Liga, que é Luciano Klein Filho, que é o maior biógrafo do Dr. Bezerra de Menezes, deve estar lançando a partir de, acho que até abril, um livro de capa dura com 1.300 páginas, onde ontem ele me deu a permissão para que a gente compartilhasse com todos hoje, nessa oportunidade da Liga de Pesquisadores, a lembrança de que, porque nós não tínhamos isso, o doutor Bezerra de Menezes, ele conclui esse trabalho em 1888, os originais chegaram à mão de Luciano. Nós não tínhamos essa informação. Não é? Durante a elaboração do trabalho, foi uma informação que eu muito procurei, né? Nossa, ninguém achou. O livro do Luciano vai nos dizer, olha, ele começa a pesquisa em 1884, acaba em 85, 1891, ele institui um laboratório de pesquisa em sua própria casa, na Estrada Velha da Tijuca, né, para redigir o texto, tendo como médios, inclusive, o seu genro. Em 1899, desencarna o filho do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o filho mais velho, Adolfo, que na pesquisa de Luciano Klein, ele, então, ele traz a documentação, porque antes nós pensávamos que fosse o segundo filho, Antônio. Então, é o filho mais velho, Adolfo, ele desencarna e ele é vítima de uma tremenda obsessão. Por isso que o doutor Bezerra de Menezes começa a pesquisar, faz experiência em sua casa. É interessante a gente lembrar, porque é um Bezerra de Menezes que não é só o médico dos pobres, é um Bezerra de Menezes preocupado com a ciência, né, espírita. E esse livro, ele pretendia apresentar no Congresso Espírita e Espiritualista de setembro de 1900, onde estaria o Leon Denis presente, Aksakoff, Gabriel Delane, Alfredo Fuchs Wallace, mas não foi possível porque o Dr. Bezerra acaba desencarnando em abril, não é? Então, em 1920, a família, a esposa, os filhos, 20 anos de falecimento, eles fazem por conta própria, as suas expensas, a primeira publicação. E a FEB só vai publicar em 1945.
Então, Luciano nos permitiu falar um pouco desse ineditismo da pesquisa. Excelente contribuição. Isso porque foi uma contribuição, né, para você, para mim, para todos que nos ouvem e que continuam. Então, a Liga sempre foi a vitrine de pesquisa, é essa a função da Liga. Nós temos agora alguns momentos para perguntas. E a gente abre para algumas perguntas. E você sabe que eu não estou aqui vendo as perguntas, e abrir esta parte. Eu preciso de ajuda aqui. Deixa eu compartilhar. Não é aqui que compartilho. Vou pedir socorro para o Marco poder me auxiliar aqui. Eu não estou conseguindo ver as perguntas. Mas, enquanto isso, a gente vai lembrando e dizendo o seguinte: essa questão da Liga ser essa vitrine, eu da área de História e Cultura Social e você da área de Química, que a gente fazendo. Aqui temos uma pergunta do Valdemar, que vai dizer assim: caro José Daniel, você chegou a fazer uma comparação com a obra de Kardec, quando trata da loucura e idiotia? Poderia fazer algum comentário? Não me cheguei a dedicar tanto à obra de Kardec, né? Porque esse trabalho original era para o Enlip do ano passado, que aí tinha, inclusive, a loucura sobre o novo prisma como um chamamento maior. Eu fiz apenas um estudo para verificar o seguinte, porque Allan Kardec fala sobre a loucura, de certa forma, sobre a obsessão nas suas obras. Então, ele poderia ter sido o primeiro a fazer o rompimento epistemológico. Mas aí, eu sustento aí no trabalho escrito mais elaborado, né? Aqui na apresentação, pouco tempo a gente teve para pontuar isso. Essa ruptura é ocasionada por Bezerra. Qual é a principal diferença que se nota? Allan Kardec tratou da obsessão que pode levar à loucura. Bezerra parte já quando a loucura já está instalada. Dali para diante. Bezerra faz de ineditismo a proposição deste mecanismo que sempre é em duas etapas: o desfalecimento e o arrastamento. Sobre a idiotia, realmente aí eu não me detive, porque aí já é outro assunto, né? Porque esse termo hoje já não se utiliza mais. O termo correto, né? Deficiência mental, aí é um outro assunto. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós prosseguimos aqui. Uma pergunta do Alexandre Fonseca. Ele vai dizer: qual a visão de Gaston Bachelard sobre o papel da teoria na ciência? Para Gaston Bachelard, vai ter um papel fundamental, praticamente dialético. Por exemplo, Gaston Bachelard vai pontuar o seguinte: cada vez mais a teoria elaborada dentro da ciência é importante. Ele vai, inclusive, tratar de um exemplo sobre isso, ainda quando ele vai trabalhar os perfis epistemológicos. Vai dizer: no tempo de Lavoisier, a balança basta. Então eu pego, sei lá, esse mouse aqui, peso, e era isso. Peso um livro, peso uma substância, peso cloreto de potássio, peso um mineral qualquer. Agora, se eu quero pesar o isótopo do césio 137, eu preciso de uma teoria. Então, a teoria elaborada é que vai começar a guiar os experimentos e a produzir conhecimento científico novo. Satisfeito. E é claro, essa teoria sempre vai mudando, vai ficando cada vez mais abstrata, cada vez mais racionalista, cada vez assim mais, como se fosse assim, eu parto algo grosseiro e vou afinando até chegar num produto muito fino. É isso que é a teoria científica. Muito obrigada. Nós prosseguimos com a pergunta do Gilmar. Gilmar vai dizer: parabéns pela brilhante apresentação. E ele pergunta: o materialismo científico da atualidade poderia ser considerado um obstáculo epistemológico à pesquisa dos fenômenos mediúnicos? Muito boa pergunta. Dependeria, porque assim, o obstáculo epistemológico ele está sempre envolvido numa metáfora, numa analogia ou numa ideia supervalorizada, em algo que não é questionado. Então, se tem uma proposta materialista, a gente tem que ver, ela diz o quê? E aí, talvez ela possa, sim, conter obstáculos epistemológicos.
Pode ser algo do conhecimento geral, pode ser utilizar um outro conhecimento que não está vinculado para explicar um fenômeno. Por exemplo, vamos recorrer assim a algo que aconteceu muito no século XX para explicar os fenômenos mediúnicos, recorrer à psicanálise de Freud. Se aí a gente tem uma tese do materialismo, utilizando isto para explicar os fenômenos mediúnicos todos, aí nós vamos encontrar obstáculos epistemológicos. Então, aí, para responder bem a tua pergunta, Gilmar, então é necessário ver o que o materialismo científico, ou o que os pensadores, vamos dizer, desta linha, estão dizendo, a fim de observar se há obstáculos, sim ou não. Muito obrigada. Eu achei, agora, de minha parte, quero lembrar que eu achei muito interessante você, no seu trabalho, trazer esse ideal, não é, de como pesquisador de Bezerra, encarnado, né, na questão da loucura, e depois nós encontrarmos o mesmo ideal e a busca pelo novo conceito, né, de epistemológico, né, com referência à questão de loucura. Ele continua nos dando explicações e exemplos, né? Eu achei de um valor incrível isso no seu trabalho. Eu não sei se nós temos... E também, esse é um ponto que chama a atenção, né, a partir dessas aulas psicografadas, né, que surge também, principalmente pelo Divaldo Pereira Franco, né, mas também aparece na obra da Ivone Pereira. A gente consegue ver o mesmo padrão. E isso nos esclareceu. Eu me lembro quando eu pesquisava, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai continuar, né? Onde eu vou achar, que autor eu vou achar? E aí, na universidade, há 19 anos atrás, nós citamos então, o conceito de loucura, continuado, né, nas obras psicográficas, Bezerra continuando esse conceito, que encaixa perfeitamente. Então, isso foi a cereja do bolo, né? E eu encontro isso novamente e te parabenizo. Nós temos uma pergunta do Vladimir, estamos daqui a pouco, até 11h15 nós podemos ir. Alguns diziam que mediunidade poderia conduzir à loucura. Fato contestado no livro dos médiuns. Concorda? Concordo com a colocação do livro dos médiuns. Porque, assim, a loucura, que, na verdade, esse termo também, assim, a loucura, tem muita coisa enfiada aí dentro, né? Os problemas psicológicos, problemas mentais, eles podem surgir por inúmeras causas, não somente a mediunidade. Isso era uma tentativa, principalmente naquela época, de contestar ou de tentar atacar o espiritismo. Aí a gente poderia recorrer à tese de Michel Foucault, né? História da loucura na Idade Clássica, que vai colocar, então, que a loucura passa a ser utilizada como mote para muitas coisas, como processo de discriminação, de exclusão social, de tentativa de impor um certo discurso, uma tentativa da vitória da razão sobre a desrazão. Então, quando se fala nesse contexto do tempo de Kardec, tem que se observar, né, esse recorte aí na arqueologia do saber, dos ataques que se tentava fazer ao espiritismo. Mas, se tratando, a mediunidade pode levar à loucura, se a pessoa não tiver os cuidados consigo mesma, não preservar sua saúde mental, pode, assim como pode, por outros muitos motivos. Não, a mediunidade em si, por si mesma, não leva à loucura. E nós vimos esse trabalho discutido na tese da Angélica, esposa do Dr. Alexander, né, de Juiz de Fora. Ela vai tratar justamente isso. O espiritismo é uma fábrica de loucos, né? A gente via muito esse comentário, a partir dos anos 30, por aí a gente via muito isso. E principalmente porque a psiquiatria ela vai ficar não a cargo do Estado, né? Ela vai ficar a cargo dos espíritos, juntos aos maçons. Então, tem toda essa discussão. Nós temos agora a Eliane Haddad, nossa amiga Eliane Haddad, do Correio Fraterno, do jornal Correio Fraterno, e pergunta assim: nessa ruptura epistemológica, também está incluído o método indutivo? Partir da intuição para se chegar à teoria e da teoria à experiência? Pode, mas não necessariamente. Aqui, Bachelard vai trazer um conceito que ele trabalha vai em outras aulas, mas não aprofunda tanto. Ele vai dizer, pode até ter a intuição, mas tem que ser uma intuição trabalhada. Então, você diz assim, tive aqui uma ideia, surgiu, plim, aí tem aquela lampadazinha que aparece acima da cabeça, e pronto, fiz a escolha. Não. Então, vai ter uma ideia inicial e ela vai ter que ser processada, tem que ser trabalhada, vai ter que ser reformulada. E aí ela pode levar alguém a
fazer uma ruptura epistemológica. Mas daí não necessariamente. E a gente lembra, sempre essa questão do conceito de ruptura, não é aquilo que eu jogo para fora, eu jogo fora aquilo que veio antes, né? Eu faço a gente vai, ele vai romper, né, para justamente trabalhar a intuição ou a questão do conhecimento total, para reformular ou refazer, vamos dizer assim, existe uma reformulação, reelaboração, acho que é a palavra certa, não é? A gente não joga fora aquilo, né? Então, é interessante essa pergunta, Eliane. A questão da intuição, ela é trabalhada, ela deve ser trabalhada também. O exemplo da lâmpada elétrica é sempre, particularmente, é o que eu mais gosto, que eu acho que ilustra bem. Quer bem, hoje a gente vive cercado de lâmpadas baseadas em eletricidade, seja incandescente, fluorescente, de LED, mas mesmo assim ninguém deixou de acender vela. Seja no dia de finado, seja em rituais religiosos, então a vela ainda é produzida vela. Inclusive até com trabalho artístico. Muita gente acende. Espero que aqui no Brasil a gente não acenda por falta de energia elétrica, né? Olha, mas ainda existe. Então, ainda o conhecimento aquele que existia continua a existir. Mas ele não passa a ser o único. É isso que ocasiona a ruptura. A pluralidade de produção de conhecimento. E antes de a gente já está encerrando, lembrando também o Michel Foucault, que você citou na questão da arqueologia do saber, não é? Cada um de nós, né, devemos cavar a semelhança do arqueólogo, cavar as diversas camadas de conhecimento, né? Então é isso, a gente não joga fora as camadas, né? A gente vai encontrando aquilo que melhor conduz a nossa reflexão. Então, nós vamos agradecer e já chegando ao final. José Daniel, foi muito bom estar com você, saber que você está nessa pesquisa. Fique de olho, então, no livro do Luciano Klein Filho. Bom, e nós, em nome da Liga, agradecemos mais uma vez essa vitrine de pesquisa que tem sido a Liga para todos nós. Tá? Um grande abraço. Agradeço a oportunidade. Nós vamos encerrando aqui. Muito obrigada, gente.